Rapidamente eu queria apresentar a vocês 4 fontes que revelam Jesus para a gente. Tem outras fontes, deve ter 10, deve ter 50, deve ter 1000 maneiras de conhecer Jesus. Eu vou mencionar apenas 4. Uma delas é através desse livro. Através desse livro. Esse livro é uma carta de Deus ao homem. Você não pode dizer que conhece Jesus sem ler esse livro. E se alguém fala assim, pastor, mas eu não sei ler. Ok, mas você sabe ouvir. E a Bíblia pode ser ouvida. Você põe lá na internet o áudio e escuta. Pastor, mas eu sou surdo. Eu não escuto, como é que eu faço? Ah, mas você enxerga? Dá para ler. Ah, não, mas eu sou cego, surdo e mudo. Porque tem isso aí também, ué. Como é que faz esse negócio? Eu já batizei pessoas que tinham deficiências, muitas deficiências. Nós somos todos deficientes, eu também sou deficiente. Pecador é deficiente, somos todos deficientes. Um tem uma deficiência mais para um lado, outro tem mais para o outro, mas todo mundo é igual. Então veja, irmãos, eu batizei agora na Argentina, eu estive na Argentina fazendo uma semana como essa. E era um ginásio para 2.500 pessoas cada noite. E uma noite nós batizamos 7 pessoas que eram surdas e que eram mudas. E quando fomos batizar as 7 pessoas, eu disse assim, essas pessoas ouviram, elas são surdas, ok? Eu disse, elas ouviram o que muita gente não ouviu. Porque ter a audição boa não significa que você ouve a voz de Deus. Às vezes você está ouvindo outras coisas por aí, menos a voz de Deus. A voz de Deus não se escuta apenas com o ouvido, se escuta com o coração. Jesus diz que nós precisamos conhecê-lo, que as ovelhas conhecem a Ele. E existem maneiras de conhecê-lo. Uma das fontes que revelam Jesus para nós é esse livro. Por favor, senhores, leiamos mais esse livro. Mas leia esse livro sem pressa. Não leia como um ritual. Leia como que se fosse um diálogo com Jesus. Leia mais a Bíblia. Você vai ver a diferença. Segunda fonte de revelação é a oração. Através da oração, Deus se revela a nós. Através da oração, às vezes nós achamos que a oração é para mudar a Deus. Tem gente que ora para Deus, Senhor, para o sol, Senhor, para a chuva, Senhor, libera o trânsito, tem que passar. Tudo bem, Deus pode fazer tudo isso, sem dúvida que Ele pode. Mas a oração não é para mudar a Deus. A oração é para mudar você e a mim. Quanto tempo você passa em oração? Se você marcar o tempo da sua oração, você pode ficar com raiva de você mesmo. O tempo da oração. Uma vez eu resolvi colocar no cronômetro o tempo da minha oração. Eu me ajoelhei, apertei o cronômetro e fui orar. Quando eu terminei de orar, que eu olhei para o resultado, eu falei assim, gente, eu estou mal. Que tipo de pastor eu sou? Estou orando só isso? Aí eu fiz um plano de orar mais. E alguns falam assim, pastor, eu não consigo orar muito, porque o que eu tenho que falar, eu falo em 5 segundos. Né? Em 5 segundos, Senhor, é isso, ok, obrigado, em nome de Jesus, amém e tal. Eu tinha esse problema. E aí a gente vai aprendendo com a Bíblia e com os colegas e com a igreja e com todo mundo, um ajuda o outro. E sabe uma coisa? Quando você for orar e a sua oração acabar em 5 segundos, ou em 10 segundos, ou em 1 minuto, e você já acabou, eu te daria uma sugestão. Continue ajoelhado mesmo sem assunto. Você já viu uma criança que às vezes não quer falar, mas quer só o colo da mamãe? Você já viu aquela criança que está chorando, e você já deu de tudo e não resolveu, aí você pega no colo, aperta aqui no peito, a criança para de chorar e dorme. Não é assim? Pois é. Seja assim com Deus. Ore, terminou, não tem mais nada para falar, fique em silêncio. Fala, Senhor, deixa eu ficar um pouquinho mais aqui no teu colo. E fica em silêncio, né? Assim, fica ali quietinho. Quando tu ficar quietinho, sabe o que vai acontecer? Teus pensamentos vão girar. E você vai pensar coisas boas e coisas ruins. Vai pensar coisas muito espirituais e coisas materiais. Aí, essa é a hora que a tua oração aumenta. Essa é a hora que aumenta a oração. Você terminou a oração, ficou em silêncio e o pensamento começa a girar. Você pensa no marido, na esposa, no filho, na filha, no trabalho, na dívida. Você pensa num monte de coisa, porque você está em silêncio. Aí você fala assim, Senhor, olha o que eu pensei agora. Eu tenho uma dívida para pagar a semana que vem. E não tenho dinheiro. Você já está continuando a oração. Senhor, me ajuda a encontrar uma saída para isso. Aí alguém fala, pastor, e se eu estiver orando e pensar num time de futebol, por exemplo, ou vir uma cena da novela na minha cabeça, ou vir uma cena de um filme. Eu estou falando isso porque cada um tem sua vida e cada um faz coisas diferentes umas das outras.
Se você estiver orando e na hora que você terminar a sua oração e ficar em silêncio e esses pensamentos vierem à sua cabeça, sabe o que você faz? Ora pelas pessoas desse meio que você pensou. Se você pensou no time de futebol, aproveita e fala assim: Senhor, já que eu pensei no time de futebol tal, eu quero pedir para o Senhor para tocar o coração daquele jogador fulano e tal, para que um dia ele estude a tua palavra, para que um dia ele aceite Jesus e seja salvo também. E ore pelo jogador. E se vem uma cena da novela, aí você fala: Senhor, olha, eu pensei na novela agora. Eu sei que a novela, a história, muitas vezes é uma história falsa, mas aquelas pessoas que estão lá, elas são tuas filhas, são teus filhos, o Senhor morreu por elas. Eu queria pedir para o Senhor abençoar a artista fulano de tal, o cantor fulano de tal, não sei quem. Inclui, ora pela pessoa, e se você orar por aquela pessoa, ou por aquela cena que veio na tua cabeça, você vai ver que você vai orar meia hora, 40 minutos, e vai orar muito mais. E daqui a pouco, quem vai ser mais abençoado é você, porque quanto mais tempo você fica em oração, mais perto de Deus você fica, e quanto mais perto de Deus você fica, mais você vai ficar parecido com Ele. Entende o que eu estou dizendo? Se você for para o Uruguai, aproveitando a presença aqui do pastor Matias, que é do Uruguai, se você for para o Uruguai e morar lá, em pouco tempo você vai estar falando espanhol. Se você for para Estados Unidos e morar lá, em pouco tempo você vai estar falando inglês. Se você for para o Rio Grande do Sul e ficar no Rio Grande do Sul um tempo, daqui a pouco você está falando gaúchês. E se você for para o Nordeste também, se for para outros lugares também, é assim, é o convivência, não é convivência? Claro, a convivência nos transforma. E se a gente ficar mais tempo com Deus em oração, você vai ser transformado, transformada, e vai ser mais semelhante a Jesus. Então a gente pode conhecer a Deus através da Bíblia e através da oração. E número 3, através da contemplação das obras das mãos de Deus. Entende? Você quando contempla, por exemplo, as flores, as árvores, a natureza, a água, o vento, o fogo, o sol, a lua, as estrelas, os animais grandes, os pequenos, os peixes. Quando você olha para as obras das mãos de Deus e medita nelas, isso revela muito de Deus para você. E a quarta fonte que eu queria dizer essa noite é através das pessoas. Através das pessoas. Hoje, com a tecnologia e com tanta informação ao mesmo tempo, a gente quase não conversa mais com as pessoas. Mas eu quero convidar você a prestar atenção nas pessoas. Conversa mais com uma pessoa de idade, aquelas pessoas de mais idade, já está com a pele enrugada, as mãos cansadas. Senta com essas pessoas, converse com elas. Você vai ver o que é uma aula de teologia, de vida. Essas pessoas são instrumentos nas mãos de Deus, os que já viveram mais tempo, que têm mais tempo de vida. Já sentou com uma criança e observou a criança, já olhou nos olhinhos da criança, já olhou no corpinho de uma criança, nos braços, nas pernas, dá vontade de apertar e de morder. Você já parou para contemplar essa criança? A criança revela muito de Deus para você. E os jovens também, os adolescentes também. E os adultos também. Observe as pessoas. As pessoas também são instrumentos nas mãos de Deus, para Deus se revelar a você.